Deus abençoe todos e todas. Estamos começando agora o programa Autista com Amor. Sejam bem-vindos, podem ficar à vontade. O programa é de vocês. O programa é para tirar dúvida de vocês. O programa é para trazer especialistas para vocês estarem aqui conosco participando. Esse programa é nosso. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade desse programa e segundo, as pessoas que vão fazer esse programa, né, atingir mais e mais e mais pessoas. Nós estamos online no mundo todo, em todos os países, então coloque o link, chame todo mundo para participar com a gente nesse bate-papo, né, missionária? Eu digo sempre que é um bate-papo, a gente está aqui para conversar, a gente está ter aceitado esse convite, né? Essa causa, né? Eu sempre digo que a causa é minha e de vocês, né? Não é só minha. Eu só não vou poder fazer muita coisa, né? Então eu preciso de pessoas como você, mulheres fortes e corajosas. É por isso que eu coloquei esse louvor, né? Seja forte e corajosa, não desanime, porque eu sou o teu Deus, né? Muitas vezes nessa caminhada o fardo é pesado, né? Principalmente, né, na parte de diagnóstico, né, quando as mães é surpreendido, porque quem é Raquel? A mãe, né, tão sonhada a maternidade, né, tão sonhada a fase de ter aquela criança, os 9 meses que vem, né, ansiosa atrás, né, de ver o rosto da sua criança. Qual é a mãe que quer ver? Qual é a mãe que quer saber que o seu filho é autista? Então, estamos aqui para a gente desmistificar também vários mitos, várias inverdades, né, sobre o autismo. E que a gente traga para essas mães o alívio, que é realmente, né, o autismo. Né, que a gente possa entrar nessas casas, que a gente possa entrar no coração delas, né, e, como eu falei, jogar aquele jogo, né, bem pesado e trocar por uma leve. Seja bem-vinda, amiga, né? Gente, eu queria só começar lendo eu sempre escutei, quando eu me apego, quando eu estou passando por dificuldades. Esse versículo é aquele versículo de encorajamento, é aquele versículo que às vezes eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Né? No momento de desespero, no momento de luta, que todos nós passamos, né? Não importa que religião somos, não importa quem somos, uma hora vem a tempestade, né? E o que a gente fazer nessa tempestade? E eu quero ler para vocês, né? Para a gente começar nosso bate-papo, para a gente começar agradecendo a Deus, todos que estão aí me ouvindo, agradecendo por hoje, por esse momento que foi reservado, esse momento que foi já preparado por Deus, né, para a gente acalmar corações aí que estão na tempestade. O versículo diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e verás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Gente, que forte, né? Esse versículo é muito, muito, muito forte. Esse versículo diz que a gente pode estar tendo lutas e batalhas, mas Ele está conosco, né, em todas as áreas da nossa vida, né? Agora eu vou passar a palavra, né, para a nossa missionária, para ela se apresentar aí para vocês. Quem é essa amiga, né, tão importante que Deus me deu, uma intercessora. Amém. que Deus me mandou. E ela vai falar como é que a gente se conheceu. Por isso que eu digo que Deus não une pessoas, né? Ele une propósito. Seja bem-vinda, amiga. Amém, amém. Conte aí, né? Paz a todos, ouvintes da rádio. Antes de qualquer coisa, eu quero louvar a Deus pela sua vida, sabe, pela preciosidade desse projeto
Eu, como mãe atípica, sempre me emociono quando falo a respeito disso, porque, infelizmente, ainda hoje é um tabu para nós. Não é aquela coisa de romantizar em rede social. A gente vive, a gente sente na pele. E tem um programa de rádio voltado para esse tema. Sem dúvidas, uma bênção do céu. Que Deus seja louvado através da sua vida, mãe. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que esse desafio, porque é um desafio, grande é o desafio, seja apenas, como eu falei para você, uma das portas que o Senhor abrirá para te usar, né, nessa missão. Porque falar sobre autismo sem romantizar é uma missão. A gente que passa, que sente, sabe. E eu sou missionária Raquel, apenas serva do Senhor. Congrego ali na Igreja Evangélica Oásis de Cristo. A pessoa do meu pastor Renato Targina e minha pastora Helena Lemos. Estava um dia em missão. E ao sair da missão eu fui para o monte, como é de costume. E lá no monte Deus falou para mim, através de um profeta, que ia me apresentar uma pessoa. E é a primeira vez que a Amanda vai ouvir essa história. Meu Deus. Eu vou te apresentar uma pessoa. Eu não sabia dessa. Para você cuidar. E eu fiquei, meu Deus, mais um, Senhor. Mais um, Jesus, amém. A gente estava saindo ali de um projeto em Cidade de Eusébio. E a gente subiu um monte. E eu estava ali numa fila de um banheiro. De repente chegou alguém atrás de mim. E meu coração acelerou. Eu digo, vamos, Jesus, essa mulher. E eu entrei, Deus disse assim, eu vou te usar para a vida dela. Fala com ela. Aí eu entrei, eu disse, Deus, se for de ti, quando eu sair, ela vai estar lá. Quando eu saí, Manu não estava. Eu disse, eita, Jesus, cadê a mulher? De repente, lá vem Manu, com essa luz que só ela tem, com essa essência maravilhosa. E que veio falar com a gente como se já conhecesse há milhares de anos. E ali eu ofereci pra vocês um lencinho no tecido, né? Que no banheiro não tinha papel. Manu cuida das pessoas em toda e qualquer situação. Tava no monte de saber cuidando das mulheres. E ali Deus uniu esse propósito. E a partir daquele momento eu disse pra você, você não tá mais só. Hoje eu estou te adotando em oração. E eu sou grata a Deus pela sua vida. Porque quando Deus ele tem um projeto na vida de alguém... Raquel, tu lembra do que tu falou? Que é justamente o que está se cumprindo hoje? Algumas coisas. Eu gosto de ouvir o que Deus fala. Às vezes é tantas coisas, né, que Deus fala. Naquele dia foi muita gente, com a glória de Deus. Muita glória. E aí a Raquel disse assim, mulher, eu não sei com que tu trabalha, eu não sei o que é que tu faz da vida. Mas Deus está te colocando um projeto muito lindo. É um projeto tão grande, tão grandioso. E aí eu não me acabei de chorar, né? Eu chorando. Né? Por quê? Porque ali, Raquel, eu estava colocando vários projetos nas mãos do Senhor. Sim. Né? E eu disse assim, Jesus, se for da tua vontade, se for teu esses projetos, me fala. Eu não quero mais fazer as coisas, né, pela minha vontade, pelos meus braços, eu não quero mais. Eu quero ser direcionada. Porque eu sei, Raquel, que quando é direcionamento dele, ele tá no caminho e tudo dá certo. É verdade. Né? E aí ali eu já estava orando, antes de subir, eu já estava orando, entregando esses projetos. Quando chegou, né, e tu veio com essas palavras, e eu digo, meu Deus, tu já começou a falar antes de eu subir. Eu já vai embora, então. Eu não vou nem subir. Foi. Hoje o pessoal não quer vir trabalhar lá no mover. E assim, foi um abraço acolhedor que ela me deu. E eu gravei essas palavras. Por quê? Porque foi resposta de oração naquela hora. E eu disse, ai Deus, então, é de ti mesmo esse projeto. Mas tu falou, vai ter pedras no caminho, vai ter pessoas que Deus vai te tirar, vai doer. Aí é que eu chorava mesmo. Que eu digo, meu Deus, quem é que tu vai tirar da minha vida? Né? E aí eu chorava, e tu disse, Manu, Deus vai te tirar pessoas, vai te tirar de lugares, vai doer. Mas lá na frente, tu vai saber o porquê. Porque quando Deus começa a mover dele, Raquel, ninguém entende, né? Não dá pra entender o porquê. Mas lá na frente, e hoje, aqui, por isso que que a primeira pessoa que veio na minha cabeça de convidar foi você. Porque você foi resposta de oração ali naquele monte, né? E agora sabendo que Deus tinha te falado. Então, assim, Deus não une pessoas, Ele une propósito. É uma causa, Raquel, dolorida. Eu não sou mãe ainda, mas eu convivo com mães, né? Eu sei das dores, eu sei das lutas. A gente chora, minhas pacientes aí que tá me assistindo. Um beijo para todas, né? Também gratidão por vocês abraçarem também esse programa comigo, né? O carinho, tantas mensagens, eu digo, meu Deus, não tenho mais nem lágrima para chorar. De ontem para hoje, né? Pessoas que eu nem imaginei na minha vida, né? Tanto carinho, mas eu sofro junto, né? A gente ora junto, a gente tem fé junto,
E é isso que importa. Eu acho que é isso que faz a diferença dos nossos atendimentos, né? Porque eu não vejo só um paciente. Eu vejo ali um ser humano. Eu vejo ali uma pessoa que está precisando de uma palavra. Às vezes um abraço, Raquel. É verdade. Quantas vezes a gente grita por um abraço, amiga? E todo mundo me vê muito forte, muito valente, né? Aquela mulher forte, valente, mas por dentro de mim, às vezes eu tô gritando por um abraço. E às vezes eu abraço elas, né? Elas chegam no meu consultório e a gente brinca. Eu sempre brinco com elas que até das desgraças a gente ri. Até as desgraças a gente ri no consultório, né? Então, eu sou muito grata, sabe? É um desafio? É um desafio. É fácil? Não é. E nunca vai ser fácil. Nunca. Se a gente for atrás de facilidade, né? Não tem. Né? Quanto mais a gente mexe, mais a gente vê dificuldade. Mas Deus capacita e escolhe os escolhidos, né? Pra gente vir aqui e falar dessa causa tão linda, tão maravilhosa. Missionária, conte aí um pouco pra nós. Quem é a Raquel? Como começou a tua caminhada de fé? Como começou essa força, essa unção tão grande que a Raquel, ela traz? Que existe por trás da unção, né, Márcia? A missionária Raquel é apenas uma improvável, né? Alguém que tinha tudo pra dar errado. E aquela pessoa que as pessoas, inclusive minha mãe, olhavam e diziam, essa daí não vai chegar nem à maioridade, pelo histórico. Isso é conversa para outro dia. Sim. Mas Jesus olhou e disse, essa que vai confundir a mentalidade humana, essa que ninguém dá nada, que eu vou pegar e fazer motivo da minha glória, glorificar o meu nome através dela. E hoje está aqui diante de vocês uma improvável. Alguém que não tinha perspectiva. A qual eu mesmo olhava para a situação em que eu me encontrava muitas das vezes e eu dizia, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. E Deus marcou um encontro comigo de forma gloriosa. E me fez hoje motivo de pessoas que não acreditavam que daria certo olhar e dizer, só Deus mesmo na tua vida. Eu digo, é isso mesmo. E Ele faz. Quase todas as minhas postagens no Instagram e onde eu vou, eu digo, esse é o meu jargão. O que, Raquel? Ele faz. E Ele faz bem feito. Porque onde eu estava, mão humana não podia me resgatar. Mas a mão do Todo-Poderoso foi lá e fez acontecer, e tem feito acontecer. E esse é o motivo de eu estar aqui. Alguém que não tinha perspectiva de vida, hoje está aqui falando para milhares de pessoas, né? E sobe em púlpitos de igreja e com muito temor no coração eu faço isso. Saio da minha casa, deixo minha família, meus filhos sob o cuidado do Senhor, porque eu sei que enquanto eu estou cuidando dos dele, Ele está cuidando dos meus. Para dizer que independente de circunstâncias ou de situação, Deus ainda muda para ser humano na terra. Eu creio. E você é mãe de 2 filhos, né? Especiais. Sim. Né? Um surdo, né, Raquel? E uma autista? E uma autista. Uma menina autista, né? Isso. Como foi receber esse diagnóstico, Raquel? E o que mudou com a tua vida depois desse diagnóstico? Conta aí um pouquinho. Na realidade, Manu, eu sou mãe de 3. Né? Eu tenho meu filho mais velho, fui mãe muito jovem, engravidei com 14 anos. Tive meu filho aos 15. E o primeiro diagnóstico da deficiência, para mim, não teve tanto impacto por conta de eu não ter maturidade para entender que peso aquela deficiência carregaria. E passei por muitos perrengues, muitas situações. Aí tive a segunda filha, que foi um E o médico olhou pra mim, você já é mãe? Eu digo sim. Ele, pois que bom, porque você não vai ser mais. E eu tinha acabado de casar. O meu esposo ainda não era pai. Eu me ajoelhei na clínica, no banheiro daquela clínica. Levantei aquele exame pro céu e disse, Deus, Tu és o dono da vida. Se não for pra ser do meu ventre, me prepara. Mas Tu pode mudar isso aqui. E eu saí dali com tanta fé que quando eu cheguei em casa, eu olhei pro meu marido e disse, meu filho, o problema é tu, porque eu já tô curada. E para a glória de Deus, Deus me deu mais 2 pentecostais. Aí tive a segunda filha. E na terceira foi que eu vi uma diferença. Não era mais mãe de primeira viagem. E eu percebi algumas dificuldades, né? Quando ela nasceu, tem aquela coisa, é cólica. A menina chorava o tempo todo. Não dormia. Né? Ela não dormia. Você sabe o que é você olhar para um recém-nascido e ele chorar a noite inteira. E você cantar o hino 7 da harpa cristã. Cristo cura assim a noite toda até ver o dia amanhecer. E você sabia que aquilo não era normal. Eu dizia uma vez chorando, eu liguei para uma pastora amiga minha e eu disse, pastora, não é demônio, porque eu já orei. Porque crente no desespero quer espiritualizar tudo. É ou não é, irmão? Isso.
Não é, minha filha, tem algo que não tá normal. E eu trabalho em ambiente escolar, eu trabalho na área da educação. Então eu já sabia que tinha algo de errado com minha filha. E é tanto que raramente, se você é especialista nisso, você vai saber que raramente fecha um diagnóstico antes dos 2 anos. Sim. Com 2 anos de idade, minha filha já era laudada. A importância de você saber, dominar o assunto. E já sem o diagnóstico, eu já sabia que minha filha Raquel, tinha... só te cortando, é muito específico, né, a característica do autismo, né, em crianças. Né? Que meninos camuflam mais. Exatamente, né? Porque a menina, né, ela desenvolve mais rápido do que os meninos, Isso. né? Mas, por exemplo, o sinal de irritabilidade, né? A criança, ela chora, não é cólica, não é nada, chora, não consegue, né? Ela não tem um ponto fixo, né? Se você colocar algum brinquedo e tudo, ela fica lá no mundo dela, você chama, ela não olha, ela não corresponde. Aí tem muitas mães, né, que acham que já é surda, né, e tudo, sim. né? E aí é muito característico. Então tem algumas características bem marcantes, Sim. né, que já dá pra perceber quando é recém-nascido. Isso. É bom essa abordagem, porque, mano, tipo, não é necessariamente ter todas as características. Sim. Inclusive, a minha, ela mantinha um olhar, ela mamava bem, mas a criança não dormia, tinha um distúrbio do sono. E ali eu já liguei o sinal alerta. E foi passando, aí não era cólica, não, porque tá nascendo dente, aí não era o dente, eu digo, não, tá errado. E ali eu lutando contra, porque ninguém quer te dar logo um encaminhamento pro neuro porque não acha necessário, né? Acho que é paranoia de mãe. Tem algumas características também, amiga, que tu percebia que era diferente da tua primeira maternidade? E inicialmente a questão do sono. Ela não dormia de verdade. Ela não dormia. E quando dormia a casa tinha que parar, porque qualquer coisa acordava. Ela tinha sono, mas ela não conseguia desligar. Eu lembro de várias vezes na madrugada que eu olhava pra dentro dos olhos da minha filha e eu vi um pedido de socorro porque ela queria dormir. Mas ela não conseguia. Eu dizia, Deus, me dá força. Porque quem é mãe, quem é pai sabe que qualquer coisa a gente quer tirar a dor dos filhos e colocar em nós, não é? E quando isso foge da tua capacidade humana, quando o poder te ajuda não tá mais nas tuas mãos, aí é que o negócio pega. E eu pedia médicos e médicos para encaminhar e não queria pela pouca idade, porque diziam, por mais que tenha alguma coisa, você não vai ter um diagnóstico. Gente, eu preciso ajudar minha filha. E foi aí, mano, que eu vi a necessidade de lutar, sabe, de ir contra o sistema, um sistema que muitas vezes barra, que a mãe até não tem a convicção, e as pessoas olham para aquela mãe e dizem, não, você tá procurando doença onde não tem. Que mãe vai querer um filho doente? Que mãe vai querer um filho deficiente? Nós queremos que a dor, que a deficiência seja em nós, não neles. Então, é a importância de você ser voz pro seu filho. O que mudou na maternidade, pra mim, foi isso. Foi eu realmente me posicionar e ser voz pra minha filha. Buscar por ela, né? E pra glória de Deus, como eu falei, com 2 anos de idade, minha filha já estava laudada, pra glória de Deus. Eu filmava tudo. Quando eu cheguei lá no consultório, o médico dela olhou assim, hoje a gente conversa bastante, no neuro dela, e ele olhou pra mim e disse, mas eu veio equipada, né? Eu digo, com certeza, eu levei tudo, né? A importância de você fazer registros, né? E não só com o que você vai falar, porque muitas das vezes, mano, quando a gente está diante de um profissional, nós como mãe, a emoção toma conta e a gente não consegue externar pro profissional. Que Raquel, assim, já atendi muitas mães, né? E hoje, como você falou, né? As pessoas, elas ainda não têm informações suficientes, né? Isso. Um caso muito curioso que eu já peguei, Raquel, né? Nesse assunto, era uma mãe que chegou no meu consultório, ela só chorava, Raquel, só chorava. Eu digo, meu Deus, o que é que essa mãe, né? E aí, primeiro ela disse assim, doutora, você não sabe quanto eu pedi a Deus uma consulta dessa. Meu Deus. E eu disse, eu até me emocionei junto com ela, né? E eu disse, quanto tempo tu tá esperando ela? Desde que minha filha nasceu. Não sei. E a filha dela já tinha 6 anos, né? E aí, ela chorava aquele choro de desespero, eu fui acalmando. Eu digo, eu tô aqui pra te ajudar. Mas se você continuar assim, eu não vou poder te ajudar porque eu não sei, né, o que você tá passando. Se acalma, saí da sala, trouxe um copo de água e ela foi se acalmando. Aí a Raquel, doutora, eu disse, pronto, se acalma. Vamos lá, o que foi? A minha filha tem câncer. Eu digo, meu Deus, me dá sabedoria pra acalentar essa mãe. Porque o câncer, né, você já vem naquele peso do nome, né? Sim. E aí eu disse, meu Deus, me dá sabedoria. Eu disse, e o câncer dela é aonde? O câncer dela é tipo 2. Aí eu tipo 2. Aí eu digo, pronto. É aquele câncer mais avançado, né? Tudo.
E aí eu fui extraindo dela. E é tipo, 2, doutora. Como é o nome desse câncer? Aonde é? Qual órgão que é? Aí ela disse assim, doutora, é autismo tipo 2. Ah, meu Deus. Raquel, ali eu respirei. Me deu um alívio primeiro, né? Porque não era câncer. Sim. Me deu um alívio. E eu disse, mãezinha, olha pra mim. Vamos lá. Câncer é diferente de autismo. Aí ela, doutora? Eu disse, Então eu fui explicar qual a diferença do câncer pro autismo. Aí pronto, ela já deu aquele sorriso. Né? E hoje é Jesus no céu e eu na terra. Por quê? Porque eu dei uma informação. Então, a importância de uma informação. Às vezes a gente diz assim, tem um celular, tem um Google, tem, né, vários profissionais hoje, graças a Deus, né, que expõem na internet, né, assuntos sobre. Mas tem muitas mães, né, que elas estão despromovidas de notícias. Principalmente aquelas mais carentes, sim, né? Sim. Que vivem numa comunidade mais carente, no interior, que não chega a informação, que não tem especialistas, que não tem como. Eu fico imaginando, Raquel, o desespero dessas mães, sabe? Querendo atendimento para os seus filhos e não tendo. Porque você sabe que o autismo ele é complexo. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Ele precisa da fono. Por quê? Porque ele geralmente tem problema na linguagem, ele tem problema de seletividade alimentar, ele tem problema de transtorno de déficit de atenção, TDAH, TOD e lá vai outros, né? E não tem essas equipes, né? Então é mais complicado. A informação certa, né? A informação certa, porque a gente está rodeado cheio de informação. Mas qual é a informação certa? Né? O que eu preciso saber, quais são as características da criança, né? Que me dá... Opa, ligou o sinal de alerta. Será que meu filho é? Será que não é? Né? Porque hoje também, pela questão dos direitos, né, Raquel? Então, assim, todo mundo tá achando que tudo é autismo também. O menino é danado, o menino é autista. O menino presta atenção, não, o menino é autista. Então, assim, tem vários outros diagnósticos bem parecidos com o autismo, né? Que dá para ser confundido. Né? Sim. Então, a importância. E, Raquel, como foi o desenvolvimento, assim, dela? Custou para falar? Pronto. Eu vou pegar o gancho nisso que você está falando, Manu. A questão da importância da informação correta. A visão que eu tinha de autismo, antes de entrar no mundo da educação, na área da educação, era aquela criança que ficava no seu mundo e pronto. Só que quando eu passei a vivenciar, ter as próprias vivências em sala de aula, eu vi que é um mundo bem mais complexo. E, Raquel, você já tinha experiência com crianças, né? Sim, antes da minha filha eu já tive. Deus prepara tudo. Deus, ele te prepara em todas as situações. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que tudo que você está vivendo é pedagógico. É Deus querendo te ensinar algo. Quando eu comecei a ter essa vivência, é incrível que antes de ser mãe de autista, eu me apaixonei pelo mundo do autismo. Eu me apaixonei. Eu passei a ser cuidadora de uma criança. Foi o primeiro autista da minha vida, eu costumo dizer, que é o Miguel. Como foi a tua experiência? Pronto, a visão que eu tinha... A visão Raquel, que massa. A visão Raquel cuidadora. Minha filha. A visão Raquel professora e a visão Raquel mãe. Pronto. Aí quando eu comecei a cuidar do Miguel nível 3 de suporte, uma mãe incrível, uma mãe leoa. Eu me inspiro naquela mãe até hoje, Sergiana. Porque eu comecei a ver que o autismo era muito mais complexo e que cada autista tem a sua característica, né? Porque, tipo, o Miguel, ele não gostava de contato. Já o outro da outra sala gostava. Então, tem uns que é mais carinhoso, né? Que gosta de grude. Tem uns que o toque é dor. Isso. Então não tem como você dizer, eu sou especialista em autismo. Você tem que conhecer aquela criança, que cada caso é um caso. E quando eu já tinha essa visão, já tinha essa vivência, que quando eu comecei a trabalhar com a minha filha, que eu comecei a sair do profissional e vivenciar na minha família, na minha filha, eu digo, meu Deus, o Senhor me preparou o tempo todo para esse propósito. E eu fiquei pedindo sabedoria a Deus, como peço até hoje. Foi bem mais leve, Manu. Raquel, é fácil? Não é, nunca vai ser. Mas por eu ter aquela gama de conhecimento sobre o mundo, sobre como agir, a quem procurar, a quem recorrer. Eu tô falando da questão burocrática, não sentimental. Foi leve. A questão sentimental nunca é. Você não quer ver um filho chorando nos momentos de birra. É bem desafiador. Você ter aquele equilíbrio emocional para passar. Mas a gama de conhecimento que eu adquiri, que Deus me fez passar, foi bem proveitoso para o meu processo. Raquel, tem muitos profissionais, né, que vão me assistir, que estão me assistindo. Sim. E também tem muitos amigos meus
né? Que são secretários de saúde, que são prefeitos, né? Que são autoridades, né, de municípios. E eu queria você, como professora, né, como funcionária pública, expor-se um pouquinho da sua dificuldade, certo, né, que as professoras elas enfrentam, né, dentro da sala de aula, porque às vezes é muito fácil a gente julgar elas, né? Chega mãezinhas que dizem assim, aquela professora não liga pro meu filho. O que eu tô percebendo, Raquel, na minha vivência, é o quê? São mães que não estão levando mais os filhos pra escola. Porque às vezes não tem cuidado, ou se tem, diz assim, meu filho fica lá e não faz nada, não estuda, não faz nada, né? Então, assim, qual a tua visão de Raquel, professora, né? O que tu achas que seria interessante, né? Uma professora, né? Ela ter o suporte, o que ela precisa, né? Para acolher essas crianças autistas. Pronto, só uma correção. Eu não sou professora. Tá. E depois eu vou explicar, porque eu trabalho na área da educação, mas eu não sou professora, já fui cuidadora. Hoje faço parte do grupo, sou auxiliar de civis gerais. Certo. Tenho uma vivência em todas as salas, então eu passo por todas as salas. Infelizmente hoje, a deficiência de um apoio para os profissionais da educação na área da inclusão, ela é gritante. Porque fala-se muito em inclusão. No papel é lindo, funciona corretamente no papel. Mas quando passa aí para uma sala de aula, onde o professor não tem suporte, porque o professor não está ali para cuidar só de uma criança atípica. São várias crianças atípicas, cada um com sua característica, e ainda tem a turma de típica. Então, além desse profissional não ter suporte, muitas das vezes, do ambiente, né, falando do equipamento físico, não ter suporte com questões... objetos pedagógicos, jogos pedagógicos voltados para aquela criança, não tem. A inclusão hoje, ela funciona, infelizmente, eu trabalho dentro da área da educação, no papel. Infelizmente. Aquela, isso é sério, mas é a realidade do que acontece. Estou falando de um ambiente escolar, escola participa. Os profissionais, eles se doam o máximo. O máximo. Eu vivencio situações que o professor leva trabalho para casa para poder dar suporte para aquela criança. Eu trabalhei com professores mais de perto, a gente cria afinidade com pessoas, e eu via uma professora, amiga minha, muito amiga, íntima, levar trabalho para casa para desenvolver como trabalhar com aquela criança. Só que no final do mês ela é cobrada pelo restante da turma também. Então, eu vejo aí a necessidade dos nossos governantes buscar mais projetos, buscar mais capacitação e não ser só teoria. E os profissionais de capacitação também para dentro da sala de aula vivenciar o dia a dia de um professor. Porque, amiga, eu vou te dizer, esse foi um dos motivos. Eu sou apaixonada pela área pedagógica. Está se formando também, né? Pronto, é nesse ponto que eu vou chegar. Por que, Raquel, você já tem um viés na educação? Por que você escolheu não ser professora? Eu admiro muito, sou apaixonada por professores. Mas eu não tenho essa coragem. Por ver a dificuldade que o professor hoje enfrenta dentro da educação com essa questão da inclusão, a falta de suporte em todas as áreas para dar suporte para essas crianças atípicas. É porque a parte de desenvolvimento, né, psicomotor, de linguagem, de tudo, é mais lento deles. Sim, né? sim. E ainda tem aqueles alunos que têm um TDAH. Pronto. Né? Que não vem só um CID, vem alguns outros, né? Tem outros, né? Então, assim, tem a dificuldade, né? Então, assim, tem que ser específico. Os exercícios têm que ser específicos. O tempo tem que ser específico. A né? forma como tem que tratar. É bem ampla essa questão da educação. E eu peço até você, Manu, que traga professores que vivenciam isso para esse programa, porque tem essa minha amiga professora, ela deixou de usar o perfume que ela mais gosta. Por quê? Porque o seu aluno, ele não consegue sentir o cheiro forte. Você tem noção do que é um professor mudar toda a sua rotina, toda a sua situação, tudo, ter plano, porque o professor tem que ter o plano para a criança, para toda a turma, mas aquela criança atípica não consegue acompanhar. E aí, o que esse professor faz? Se ele tem que cumprir as regras que vem na Secretaria de Educação. Então, eu acredito, Manu, que os governantes têm que olhar bem para isso, sabe, para essa questão. E montar ali algo que seja verdadeiramente inclusivo para essas crianças, que não traga sofrimento. Porque tem crianças que estão na sala de aula com 30 alunos, numa sala superlotada, que o professor tem que dar de conta de todos. E não tem, às vezes, essa turma tem 6 crianças atípicas, não tem condição, a sala pequena não tem condição de ter 6 cuidadores ali dentro daquela sala. E cada criança daquela tem uma característica diferente. Como é que esse professor... A dificuldade é diferente, a né? inclusão Raquel, puxando um gancho nesse assunto, eu sempre faço a conscientização dos meus pacientes, né? A questão de tela. Sim. Né? A questão de tela. O autista, ele tem um hiperfoco muito grande, né? E a tela é um hiperfoco que eles amam. E o que faz eles se desorganizarem também, né, na escola. Porque na escola ele não vai ter o celular lá para ele ficar olhando, para ele ficar assistindo. Aí o que acontece? Chega na escola, eles vão se desorganizar.
eles vão querer chorar, eles vão querer se bater, eles não vão querer nada. Você pode dar o brinquedo mais legal da vida, eles não vão. Né? Então, assim, Raquel, é uma